RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, tudo bem, Lila? Tudo ótimo, Marley, contigo. Tudo bem, bem-vindos, né, ao nosso... Duas mulheres num sofá. É isso no aí. nosso sofá lindo, né? É isso aí, um sofá lindo e leve. Leve. Leve como a vida tem que ser, né? Não, a gente tá brincando com a história do sofá lindo e leve, porque realmente, assim, a gente tem tido nesse sofá conversas bem sérias, importantes, transformadoras. Sim. Mas a sim. gente consegue, pelo menos estamos tentando, né? Ele levar isso com leveza, né? Com muita leveza. Eu acredito que todas as conversas que a gente teve até agora, elas foram sempre abordadas de uma maneira muito leve. E muito, assim, gostosa para quem está ouvindo. Pelo menos é o retorno que a gente tem tido, né? Não, mas eu tô falando isso porque esse é o retorno que a gente tem tido, assim. Eu, pelo menos, tenho recebido um bom retorno em relação a isso, assim. Que legal a maneira como a gente fala as coisas. Que quando as pessoas veem o programa já acabou, assim, porque é tão gostosa e leve a maneira como a gente vai levando, como o papo flui aqui nesse sofá, né? E é verdade, na real essa é a ideia, né? A vida já está tão complicada, né? Lá fora, ou aí fora, que a gente tem que realmente, né, dar algumas Com certeza. doses e umas pitadas de leveza. E, por isso, e não, né, por outro motivo, o tema do programa de hoje é... Leveza nas relações. Leveza, tão importante hoje em dia, né? Eu acho que levar a vida com leveza, saber levar a vida nossa com leveza para ter essa leveza nas relações. Para mim isso é fundamental, né? Acredito que sem isso, Marla, tudo fica mais completo. Esse monitor, daqui a pouco a imagem vem e vai, tá leve, que é uma beleza. A gente não sabe se a gente está no ar, se a gente não está no ar. A gente está acreditando. Legal! Isso é um ótimo exercício de fé, tu entendeu? Porque, sabe, a fé, tu tem que acreditar no que tu não vê. Isso, exatamente. E a gente está testando a fé, que a gente tem certeza que a gente está aí com você. A gente é magrinha, a gente é leve, mas a gente está no ar, apesar do monitor também capenga. Mas tu não, capenga não, ele só tá assim. Mas que nem disse, a gente está exercitando fé aqui hoje, entendeu? E leveza. E leveza, muita leveza de não se estressar com o monitor que vai e vem. É verdade. E passar para vocês. Falando em leveza, Marla, eu sou apaixonada por esse livro aqui, tem acho que uns 5, 6 anos que eu descobri, enfim. A Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira, que é uma jornalista como nós. Ela trabalhou muito tempo na Rede Globo e depois ela começou a pesquisar, virou palestrante, enfim. E esse livro, ele é de uma riqueza, gente. Tem uma passagem aqui que me lembrou um pouco do que eu acredito que a Mônica vai conversar com a gente logo mais. Mônica Riffel, que é uma das nossas convidadas, né? E ele fala assim, olha só que legal isso aqui. Quando penso em leveza, penso na possibilidade de sermos pessoas capazes de deixar o mundo menos opaco, menos pesado, menos inerte. Pessoas que se sentem melhor com elas mesmas e são mais agradáveis, mais delicadas, mais generosas. Quem se sente melhor consigo mesmo é mais agradável, mais delicado, né? Mais leve. Acima de tudo, pessoas que conseguem também fazer a viagem cada vez mais rara de sair delas próprias para enxergar o outro. E o outro pode ser colega de trabalho, filho, enfim, né? A gente já conversou aqui sobre isso. São as pessoas que vivem melhor. Sem dúvida. Não, e quando a gente pensou nesse tema, né, a leveza nas relações, é nas relações como um todo, né, de uma forma geral. Quer dizer, Sim. no trabalho é importante, mesmo que a gente esteja realizando um trabalho sério, que demande muita atenção, etc., dá para se ter uma leveza. É evidente que em momentos, está numa reunião, que estão se tomando grandes decisões, ou de repente um trabalho que exige muito cuidado por periculosidade, evidente, mas dá para ter leveza no trabalho, a leveza nas relações entre amigos, como é importante, né? Muitas vezes a gente tem um dia ruim no trabalho, pesado, e aí vai encontrar os amigos, dá aquela alivia. Só para concluir, nas relações de casal, ou de casal, quando eu digo casal, namorados, namoradas, poliamor, seja lá, os relacionamentos afetivos, família. Total. Enfim, gente, a gente está aqui, ó, meio que hoje querendo botar essa pulguinha aí atrás da orelha, assim, como ter mais leveza nas relações. E tu sabe que quando tu falaste ali dos amigos, eu pensei assim, como é bom quando a gente tem amigos, assim, essa leveza nas relações.
Por exemplo, às vezes tu não tá afim de sair, teu amigo tá. E tu saber dizer, bah, olha, não tô afim. Legal, tudo bem, entendeu? Sim, Tu sim. ter essa leveza, essa liberdade. Jogo assim, de cintura, não sei, tem vários nomes. O que eu acho, o que eu acredito muito, né, Marla? Que amizade pra mim é isso, é respeito, né? E quando tu tem quando tu acolhe daqui a pouco, eu vou usar essa palavra acolher, que é uma palavra que eu sei que a Mônica usa, né? E a é nossa uma das tuas convidada, favoritas. E é uma das palavras, sim. E ela usa aqui também, ela fala aqui super bem sobre isso, assim, que é uma coisa que me encanta, mas eu acredito que isso é fundamental para a gente ter leveza, né? Essa compreensão, quer dizer, acredito, depois a gente vai perguntar para a Mônica aqui, né? Mas essa compreensão, essa percepção do outro, esse olhar para o outro e acolher como vem, entendeu? Essa questão do acolhimento, Meu amigo não Mônica... é sempre, tipo assim, meu amigo não é aquele que sempre quer sair, beleza, mas ele é meu amigo e em outros momentos eu posso contar com ele, né? Tô te dando um exemplo aqui, mas enfim. Sim, e tudo isso com o objetivo de tornar a vida mais leve e logo mais agradável, mais gostosa, Prazerosa, mais né? prazerosa. A Mônica usa um termo muito legal, daqui a pouco ela vai falar pra gente, que é do se anfitriar. Isso é muito importante. Eu acho Chique isso, né? Acho se anfitriar. lindo. E talvez a falta disso seja o problema do peso que as pessoas se autoimpõem e acabam impondo nas outras relações. Porque eu não acredito que alguém que é pesado consigo consiga ser leve numa relação. Aliás, isso eu vou perguntar para a Mônica. Acho que eu vou começar com essa pergunta depois. A gente já podia até indo logo, né, para o intervalo, para a gente poder botar a Mônica no nosso Muitas perguntas. Porque nós queremos saber tudo, nós queremos ser leve, que nem um passarinho. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso... Duas mulheres no sofá. A gente vai até mudar o nome do programa, né? Assim, no primeiro bloco é duas mulheres no sofá, o segundo bloco é três mulheres no sofá, ele vai ainda, né? Eu gosto dessa ideia. Exato. Acho bem interessante. Aumentar o sofá, enfim. Então, tá aqui com a gente a Mônica Riffel. A Mônica é consultora de RH, né? Mas a tua formação é em? Comunicação social. Comunicação social. E tu fez vários cursos na área de psicologia, né, Mônica? Tu é uma pessoa que lida muito com a psique. Isso. Né, do ser humano, né? E por isso a gente te convidou, porque o tema de hoje é leveza nas relações. E é um tema que me parece que tu sabe tudo. Tu tens até um trabalho com esse título, né? Que na verdade a gente está trabalhando com vários projetos para trazer justamente isso para dentro das organizações. Né? Poder trabalhar isso no meio corporativo, porque o meio corporativo está sentindo muita falta dessa leveza nos ambientes de trabalho. Então a gente faz muitas oficinas, muitos workshops para promover isso. Né? Por isso que a gente está trabalhando bastante. E tem tido bastante demanda, assim, porque é uma coisa... teoricamente, né, não sei, nova, assim, aparentemente nova, quer dizer, leveza sempre tem uma historinha engraçada, né, minha mãe tinha uma amiga que tinha uma funcionária da casa dela e ela ganhava um salário X lá, sei lá, R$2.000, não sei quanto era, chutei, tá, gente? E aí ela disse assim, mas se tu for alegre, sorrir todos os dias, tu vai ganhar 10% a mais no fim do mês. Isso eu achava que meio uma maluquice, mas surti efeito, porque ela tinha um ânimo a mais também, uma energia, né? Uma coisa mais revigorante. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em leveza no mundo corporativo. Que interessante, bem interessante. A gente sente que hoje as empresas, de certa forma, estão buscando esses espaços, porque as pessoas não estão mais conseguindo trabalhar de uma forma prazerosa nos ambientes de trabalho. Loucura isso. Então, e a gente sabe um grande índice também de doenças, né, em função disso, de eu não estar satisfeito, não estar feliz, de os ambientes serem muito ambientes competitivos, de muita cobrança, né? A gente passou um ano de muita cobrança, de resultados. Deixa eu te perguntar, é possível ser leve no meio de um ambiente tão competitivo? Acontece o acolhimento nesses ambientes tão competitivos? Eu fiquei... É difícil, é difícil. O que a gente precisa promover são ambientes colaborativos, né? Quando eu consigo estabelecer um clima de trabalho colaborativo, eu consigo trazer leveza. Quando eu não consigo, estou num ambiente competitivo, com certeza isso vai ser quase que impossível, né? Porque as pessoas vão olhar para o seu ego, para a sua individualidade e não para o coletivo. Né? E o que a gente promove é o coletivo. E aí é onde pega, né? E aí eu ia te perguntar, e como é que tu faz? E aí o acolher desaparece nesse momento? Porque se tu fica só pensando em ti, tu também não está acolhendo ninguém, né? Não.
Muito difícil, né? Muito difícil. Quando a gente fala em acolher, a gente fala principalmente, e a Marla comentou antes, sobre se anfitriar, né? O que significa se anfitriar? Boa pergunta. Né? Acho que é importante. É a gente poder, de certa forma, poder também acolher as nossas imperfeições. Claro. Saber que a gente tem medos, né? Que a gente muitas vezes... Aceitar. Fazer aceitação e a gente mostrar a nossa vulnerabilidade, porque a gente tem erros e acertos, né? A gente não passa o tempo inteiro acertando, né? Isso Quem tá fala falando muito no... nisso é a Brené Brown, né? Isso, Eu adoro o trabalho também. dela, sou apaixonada. Coragem Ela de ser fala... perfeito, né? A arte da imperfeição eu tenho também. Quando eu comprei a arte de ser leve, a arte da imperfeição eu comprei na mesma época. E ela fala muito isso, né? Muito. Porque tu precisa ter coragem para isso também, né? Isso Muita. está falando no ambiente corporativo, mas evidentemente se estende para todos os ambientes. Todos os ambientes, né? familiares, Isso. sociais, né? A gente convive com várias pessoas, né? Na real, hoje em dia, acho que não existe mais essa separação, né, Mônica? Talvez tu saiba falar mais, porque, na verdade, a maneira como tu lida com as tuas relações dentro da tua casa vai ser uma extensão de como tu faz no teu trabalho, na tua vida com os amigos, não é? Eu acho que hoje é muito... É um só, né? É um Mas só. ainda, né, Lila, as pessoas adotam alguns papéis dentro do ambiente corporativo totalmente diferentes para se proteger. Para se proteger. Então, às vezes, tu não consegue te anfitriar nos ambientes corporativos, tu não consegue ser tu mesmo, porque, na verdade, tu precisa achar uma equação de como é que tu consegue ser tu mesmo, e o que as pessoas não estão conseguindo Sem uma ser exposição que também não venha ao caso, que não Isso. seja necessária naquele... Porque é exatamente essa a questão, quer dizer, qual o segredo, né? Qual é a fórmula, digamos assim, para essa equação? É olhar para ti, né? É começar a olhar primeiro para ti, poder, de repente, estabelecer o que tu precisa parar de cobrar de ti mesmo. O que tu precisa parar de te punir? Porque a gente se pune muito, né? A gente se culpa muito. Então, como é que a gente vai ser leve com os outros se a gente não é leve com a gente, né? Se a gente passa o tempo inteiro se cobrando, a gente está vivendo uma era de um tempo que corre muito, que a gente assume muitas responsabilidades, a gente não consegue dar conta de tudo, né? A gente diz sim para tudo, só que isso vai gerando toda uma insatisfação, vai gerando um estresse, né? Uma ansiedade, medos que também vão te desafiando, né? E com isso tu não consegue ser leve, né? Tu passa a ser uma pessoa altamente estressada. E me parece que tem que ser assim uma espécie de ressignificação assim das coisas, que é uma palavra que está meio na moda. E curiosamente eu fui dar uma passada de olhos naquele livro do Milan Kundera, Insustentável Leveza do Ser, que não tem exatamente a ver com a questão que a gente está falando. É um livro que fala muito mais de relações amorosas e de amor. Mas tem uma frase que ele diz lá pelas tantas assim, que tu pode ter errado uma vez e acertado uma vez. Vai ficar marcada a vez em que tu errou. Isso. Então, o ser humano faz isso com ele próprio, né? Então, é quase como se fosse o inimigo da leveza, né? Isso. Poxa, mas eu tropecei. E tem outra frase que esses dias eu li também, agora não me lembro o autor, que diz assim, o ser humano é o único ser vivo que tropeça 20 vezes na mesma pedra. Quer dizer, também a gente fica se punindo. Eu gosto da imagem do chicotinho, né? Que todo mundo tem um chicotinho, tu entendeu? Claro, e aí... É pesado. Isso. Que é bem, eu até brincava uma vez, eu fiz uma personagem que o nome dela era Punitiva e Pesada. Porque, gente, porque era bem isso, assim, sabe? Que ela, tipo assim, ela não conseguia olhar para situações com a leveza. Ela olhava com esse olhar punitivo e pesado. Aquele livro, desculpa, aquele desenho que era bárbaro das crianças. Agora não lembrei. Tinha todos os sentimentos humanos. Alguma coisa divertidamente. Divertidamente. Muito legal. Aí também fica bem claro, né? Os papéis dos sentimentos na vida da gente. E que tu vai tendo. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente poder resgatar, nós adultos perdemos isso com muita frequência, é a gente poder resgatar a criança interior. A leveza, ela vem de uma criança, né? A criança, ela é ela própria, né? Então, o que a gente precisa pensar é o que a gente faz que nos remete à nossa criança interior. Daquilo que a gente fazia, que a gente era feliz, que a gente era alegre, sabe, que a gente não se cobrava nada, né? Quando tu fala isso, eu imagino, a criança ela não tem medo de errar nunca, né? Não. Ela vai lá e faz, ela tá nem aí. E como a gente perde realmente isso, porque tu fica cheio das restrições. Ai, e se não der certo, o que vão achar de mim? Sabe? Aí que eu acho que entra o peso, né, Mônica? Muito, porque na verdade tu faz um auto-julgamento e tu tem medo do julgamento do outro. Exatamente. Né? E aí como é que tu vai ser leve se tu tá preocupada com o julgamento, né? A criança não faz isso, né? E até ela brinca muitas vezes, né, com outras crianças que talvez não consigam fazer a mesma coisa que ela, e ela
Agora, E ela inclui, né? Inclui, Agora, exatamente. agora deve ser muito louco tu trabalhar isso, né, no ambiente corporativo, porque tu imagina assim, tu ir falar com executivos, ou não importa né, com que espécie de profissional que esteja se lidando, sobre isso, sobre resgatar a criança, se dar o direito de errar. Eu acho que deve... É que tu em promove algumas alguns atividades momentos. onde as pessoas se tornam crianças. Né? Existem atividades onde tu Que faz legal. brincadeiras, jogos, onde as pessoas, na verdade, vão mostrar esse lado infantil, solto, alegre e vão O se que dar não conta. tem a ver com, não é exatamente o descompromisso, aquela Não. coisa do não, né? Tudo bem, errou, não tem problema. Não, às vezes tem problema, Claro, né? Errar, tu tem que saber qual é a errar consequência tem disso. consequências, Ok, exatamente. mas que tu não te puna por causa disso, né? Que tu possa aprender com o erro e tu Te possa fazer comprometer diferente. em fazer Isso, melhor. Acho que é essa a ideia, né? Bem isso. Mas, Mônica, outra coisa aqui que eu estava pensando agora, o ambiente corporativo também deve estar mais aberto a isso, porque está havendo uma mudança tão grande que é impossível não afetar ninguém, tu entendeu? O ambiente corporativo precisa hoje desse olhar, dessa mudança, até para que ele consiga ter relações com o público externo, para quem ele trabalha, acompanhar, né? Isso mesmo. Eu acho que tem uma necessidade que o mercado vem exigindo, né? Eu acho que a questão da nossa era digital fez com que a gente perdesse um pouco desses contatos, desses vínculos. E aí as pessoas se isolam muito, ficam muito individuais. Só que isso não é bom para os resultados do negócio, isso não é bom para as empresas, para aquilo que elas estão se propondo a fazer. Então, os ambientes corporativos estão, de verdade, buscando alternativas de que forma a gente pode trabalhar a questão da leveza. E eu vou falar de uma forma super simples, fazendo rodas de conversa. Simples assim. Diálogo, Como né? nós estamos fazendo aqui, Diálogos. guardadas todas as devidas proporções. Que a gente comentava também, aliás, a gente tem comentado há semanas que a gente sente falta de ver na televisão, no rádio, não importa, na mídia, de uma forma geral, as pessoas conversando. Isso. As pessoas, assim, não simplesmente tu assistir um programa de televisão ou escutar uma rádio para receber uma carga de notícias pesadas, mas conversar sobre essas coisas. E dar gargalhada, né? Porque a gente tem coisas que a gente vai dar gargalhada, que a gente vai rir daquilo, né? E vai dizer que aquilo ali é engraçado, né? Que faz com que tu realmente possa, de repente, ter momentos mais leves, mais desprovidos daquela coisa que a gente acaba se armando, né? E se encaixando, se enquadrando dentro de um padrão. A gente acaba fazendo isso. Mas né? assim, por exemplo, agora vamos lá. Agora começam as perguntas cabeludas, né? Por exemplo, tu tem no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de amigos, uma pessoa pesada, né? E tu é obrigada, teoricamente, a conviver com aquela pessoa. Aí vai fazer o quê? Amigos até é mais fácil, que tu consegue dizer, bom, eu brinco sempre assim, bom, tem aqueles amigos que tu sai para tomar um chopp depois do trabalho e conversar e bater papo, jogar a conversa fora. E tem aqueles amigos que tudo bem e tal, e pum, cada um vai para sua casa, acabou. No trabalho não dá para ser assim, quer dizer, e aí, faz o quê? Então, tu precisa, na verdade, se aproximar dessa pessoa, né? Tu precisa conseguir Ao invés de estabelecer... fugir, tem que Tu precisa chegar. criar um vínculo. Por quê? Porque tu precisa perceber qual é a história de vida dela para que ela se comporte desse jeito. Se é para né? colher, Se a gente Exato. tu tem que Se a, realmente fazer esse gente, se a movimento. gente não souber qual é a história de vida dela, a gente não sabe por que ela tem esse comportamento. E talvez ela quebre o comportamento na primeira conversa que tu tiveres com ela e ela não passe a mais ser este padrão, né? Ela não adota mais essa coisa talvez mal-humorada ou mais fechada, mais reservada. Isso eu já tinha ouvido falar que às vezes, até eu acho que o Rubem Alves falava, né, que a gente está com, assim, que a questão da escutatória, né? Isso. Ele falava muito, e eu acho que às vezes tu realmente travar um diálogo com uma pessoa, assim, parar para ouvi-la, né? Isso. Dá Parar espaço para ouvir, pra dar ouvir. espaço para que ela te fale, não só tu Isso. fales, né? Isso. Para que ela te fale as coisas. E aí, depois disso, se construa algo. Realmente, eu acredito na transformação disso, até quem nunca já não teve uma história assim na sua vida, Mas né? sempre eu Exatamente. fico pensando, né, Mônica, tentando desenvolver, e espero conseguindo, né, a capacidade de que as coisas efetivamente passem, né, e não fiquem contigo, porque isso também é uma coisa que as pessoas têm que exercitar, né? Tu diz de tu ficar com isso. absorver Sem um aquela problema, agressividade, aquele peso. Muitas vezes tu acaba sendo uma pessoa esponja, né, e não uma Isso. antena. Né? Mas muitas vezes tu acaba absorvendo ou ficando com aquilo
quando aquilo dentro de ti não está bem resolvido. Bate em ti. Bate em ti, aciona em ti algo que tu também não resolveu ainda, né? E que conversa... também não é leve para ti, né? E acaba não sendo leve. Sim, porque acaba a leveza não verdade. tem a ver com superficialidade, né? Pelo contrário. Que a gente tem que observar bem isso. Não é assim, esse cara aí é mal-humorado. Não é assim. Não é só passar batido. A leveza tem a ver com alegria, a leveza tem a ver com prazer, né? A leveza tem a ver com coisas que são bem contigo, livres. né? Exato. Tem que estar bem contigo. Porque se tu tá bem contigo, meu filho, tu é muito leve. Que aí tu precisa te libertar de algumas coisas. Exatamente. Eu acho que é impossível, que nem eu disse mais uma vez, quando tu não tá bem resolvido, tu não consegue estender isso para fora. Não. E tu acabaste de dizer, se a pessoa absorve aquilo, é porque aquilo dentro dela não está bem resolvido, né, Mônica? É isso. E o trabalho é sempre esse, assim. Sempre. E quando tu se depara com isso nas empresas, assim, já que, vamos falar mais um pouquinho, assim, como lidar com isso? Fazendo essas rodas de conversa? Isso, existem várias metodologias, né, que a gente pode aplicar e são metodologias, sim, de rodas de conversa e que as pessoas podem expor o que elas pensam, o que elas sentem, quais são as histórias que elas construíram dentro de si para, de repente, talvez levar mais leve ou mais pesado determinadas coisas. E elas se sentem à vontade de expor, tu consegue criar esse clima. Ai, que bom, Sabe que legal. Que existe a necessidade de conversa, né? Sim. As pessoas querem mais espaços de conversa e querem que sejam espaços onde tu possa olhar cada uma das pessoas que está ali. E é bárbaro, né? Porque tu vê a evolução, né, desse mundo corporativo, né? Desde o tempo da ginástica laboral, para tudo, vamos levantar e fazer, né? Aí vai evoluindo, daqui a pouco tem a sala do descanso, tem o lugar do cafezinho, daí tu começa a criar possibilidades de que o ambiente melhore ao ponto de chegar e dizer, olha gente, vamos botar na roda aqui o que efetivamente está dentro de cada um para que a gente possa... Acho que agora trouxe um ponto super importante. Às vezes as empresas acabam mudando o layout, né? Trazendo salas coloridas e tal, mas não promovem esses espaços de conversa. Então, assim, não adianta estar isso no físico e não estar ali presente no comportamento, né? Nas atividades que tu promove. E existem, às vezes, benefícios super legais e muitas vezes espaços que as pessoas podem usufruir de lanches e tal. Tá, mas não existe o diálogo, não existe a conversa. Eu não posso criar nada junto, co-criar junto. Como é que isso é leve para mim? Não pode. Não, e também não adianta tu criar tem o como, ambiente é verdade. sem ter esse background, né? Essa proposta já mais embasada ali atrás. Senão fica assim, eu imagino, né? Que nem num colégio, numa escola, tem o tal do lanche coletivo. Aí, de repente, tu vai juntar um monte de pessoas fazendo lanche coletivo, mas os pesos estão ali, as coisas não estão resolvidas. Isso. Imagina, não é só jogar todo mundo né, num determinado ambiente. Sem querer, a gente acaba se descuidando disso, né? A gente acaba não percebendo o quanto a gente não se possibilita estar leve, o quanto a gente não faz coisas. Fazer uma pirueta no meio da rua. Oi. Né? Mas no meio do trabalho tu não recomenda, né? Eu às vezes canto, quando eu tô com vontade de cantar, a música tá ótima, eu canto, eu tô nem aí. Eu faço feira toda terça-feira com meu carrinho e canto e danço no caminho entre a minha casa e a feira. E, ó, Legal. Porque se eu tô na pilha, eu faço. Se eu não tô, eu não faço. Isso eu tenho me permitido fazer. E é a leveza. E é uma delícia mesmo. Tem pequenos atos, pequenas atitudes. Mas isso também tem a ver com uma coisa que nós comentávamos, que é a decisão de ser leve, né? A decisão de mudar algo que está te incomodando. Quer dizer, eu não quero mais certas amarras, eu quero ser livre, dentro do respeito ao outro, né? Como, tu não está prejudicando ninguém dançando no meio da rua. Eu também, esses dias, eu fiz yoga na beira da praia. Todo mundo olhando, digo, bom, só lamento. Só lamento. Não, realmente, né? Acho que a pergunta que a gente precisa fazer, acho que tem bem a ver com o que tu está falando, é por que eu não posso ser leve, né? O que eu ganho se eu for leve e o que eu perco se eu não for leve? As pessoas ainda acham que a imagem, assim, eu sou poderosa, eu sou isso, ela é aquela mais dura, rígida, em vez da leve. Tu acha que isso ainda é associado, assim, tipo, eu tô, tipo, sou diretor, ou tô num cargo, assim, que eu preciso exercer. A gente tem que quebrar paradigmas. Sim. Né? Eu acho que tem uma geração nova aí chegando e mostrando pra gente que é possível ser diretor de uma empresa e ser leve, andar de calça de jeans, sentar no chão, fazer alguma reunião, de repente, mais solta. Mas isso é um processo ainda, a gente está vivendo esse processo, né? É um processo.
E eu acho que é uma transição, né? A gente sabe que toda transição ela leva um tempo. Sim, né? de novo, né? Voltando lá para a época dos dinossauros, né? Começaram com os casual day da sexta-feira, os homens não precisavam usar terno e gravata, que parece meio maluco, mas ok, isso acontecia. Agora, o que eu fico pensando assim, o tempo inteiro é essa leveza no ambiente familiar. Porque, assim, ambiente familiar é aquele protótipo do ambiente em que tu não tem outra opção. É aquele teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu irmão, teu primo. Né? E aí? Faz o quê? É a mesma coisa. Quer dizer, propõe uma conversa, junta todos numa tábua redonda, assim, gente, vamos lá. Faz uma janta, faz um almoço, né? Propõe que as pessoas, de repente, conversem entre si. E se der a gente está vivendo momentos onde as pessoas estão em ambientes diferentes dentro de casa e nem se falam. Exatamente. Né? É muito um janta no quarto, outro assiste televisão na sala, o outro se fala no comunica por telefone. WhatsApp dentro de casa. Isso, né? Então, assim, isso faz com que tu não consiga mais estabelecer algumas conversas importantes e leves, né? Leves no sentido de que pode se falar de tudo. Né? Aquele ambiente não, é um ambiente que permite, não, eu estou né? entendendo, eu só não estou assim, ó, conseguindo ver como uma família que está nos assistindo, ou uma pessoa que esteja nos assistindo agora e que esteja vivendo esse problema. Assim, poxa, nós temos uma família bacana, bonita, legal. Resgata o que tu tem de bom, Mas tem uma né? ou duas pessoas ali que são pesadas, que criam um problema, que pensam de forma mais se negativa. vitimizam ou que incomodam, enfim, negativistas. A gente vai falar um pouco disso também, talvez, com a próxima pessoa que vai estar aqui com a gente, aqui no sofá, mas a gente aprende a fazer pílulas apreciativas com as pessoas, né? Tá, vai Onde lá. a gente vai fazer... Pessoal, ouçam as pílulas apreciativas. Pílulas apreciativas são, na verdade, palavras carinhosas, afetivas, que tu pode dizer para o outro, né, e reconhecer nele, para que ele possa se abrir nessa questão. Vamos falar no ambiente familiar, né? Tipo, Reconhecer... fulano vai no churrasco de domingo, então eu não vou porque eu não gosto do namorado do fulano, da namorada do Beltrano. E aí? Te permite ir e ver o que tem de bom nessa pessoa. Te permite olhar para ela de uma outra forma. Bem interessante, né? Mas sabe que de um tempo para cá eu comecei a tentar... A gente vem fazendo, a gente vai crescendo, amadurecendo e a gente vai fazendo essas experiências, né? E eu acredito que essa experiência de tu buscar olhar o que aquela pessoa tem de legal, eu já fiz isso e vou te dizer, é surpreendente. Porque às vezes tu cria o ranço, né? Quase sempre a gente criou aquele ranço e não. E daqui a pouco tu abre a brecha e diz, tá, mas deixa eu olhar melhor aqui. Tirando essa coisa aqui que eu não acho legal, tirando isso aqui que eu não acho legal, o que mais que tem aqui nessa história, nessa pessoa? E aí a gente acaba ficando surpreso, porque tu fica sabendo de uma história que tu não imaginava. É um mundo novo. É um mundo novo. E aí tu já disse, que legal. E eu sempre procuro isso, me conectar com alguma coisa que as pessoas tenham de bom. Porque se tu olhar só o que a pessoa... tu também, a gente também, né? Exato. Eu também, tem coisas que eu sou legal e tem coisas que eu não sou nada Sério? legal. Juro! Nunca Tu tinha nunca imaginou, né? Pois Nossa! Mas essa é a Né, verdade Deia? nua e crua. É isso aí. É isso Deixa aí. eu mostrar pra vocês uma imagem que daqui a pouco até não vai dar tempo, que não tem, assim, não é exatamente... Aí, ó. Eu achei muito legal essa imagem. Isso eu vi num site desses de busca de hotéis. E eu comentei com a Mônica até, é uma evolução do welcome nos hotéis, do bem-vindo. Que esse seja o primeiro hello de muitos, né? Que a gente se veja... Olha que coisa legal, que bom anfitrião, né? Tu poder proporcionar isso para as pessoas, chegar né? num hotel, esse em clima, outro né? país, Legal, né? e de repente ler essa frase, the first hello of many, quer dizer, Super legal. primeiro olá de muitos, Isso. numa tradução bem literal, né? Isso. Que Muito bárbaro, quer legal. dizer, eu penso, podemos tirar, voltou, aí, isso que eu tô pensando assim, ó, eu acho bárbaro tu poder receber as pessoas assim, nas relações, olha... Mônica, que essa seja a primeira de muitas, que a gente possa se encontrar, se conhecer, trocar, Com certeza. né, ideias E aí tu precisa te despir, experiências. né? Tu precisa te despir de várias coisas para que tu possa estar desta forma acolhendo o outro, porque senão tu não vai fazer. Mas é engraçado porque nossos filhos nós também, certamente, quando jovens, a gente tinha a cultura do mico, né? Porque o mico é o pai né, dessas coisas que nós estamos falando, né? Diz, não posso, imagina, né? Mico. E a gente, ao contrário, vou pagar ali um mico, mas bem pago. Você que tu dizer que o mico era o pai do meme, mas tudo bem.
Abafa, porque a gente já fez tanto meme aqui, Melina, às vezes a gente brinca assim, se nós hoje não virarmos meme, nunca mais. Mas que tem a ver, é isso aí. Bem, né? Nosso tempo esgotou, o papo tava bom, Mas a Moni vai voltar daqui a pouco. Daqui a pouco ela volta. A gente vai fazer um Tá bem. intervalo e daqui a pouco, então, no próximo bloco, a gente vai conhecer a Solane Pinheiro. Vocês não acreditam o que a Solane foi capaz de fazer para buscar leveza na vida. Vocês vão cair tudo estatelado assim no chão, impressionados. Eu A já gente tô já curiosa. volta. Estamos de volta com o nosso Duas Mulheres, mais uma. Eu ia dizer, 3 mulheres no sofá. No sofá, com muita leveza. Daqui a pouco a gente vai assim levantar voo, que nem o tapete mágico, vai ser um sofá mágico, assim, de tanta leveza. A gente comentou no final do bloco anterior que ia sentar aqui agora a Solane Pinheiro, essa moça linda. Obrigada. E ela é consultora, não, é profissional de RH, Isso, né? isso. Consultora era muito. Tá. Profissional de RH, lida com contratação de pessoas, uma grande empresa brasileira. Sim. E ela achou que faltava um pouco de leveza na vida. Ela resolveu fazer uma coisa que você nunca vou imaginar. Nunca! Então, pois é. Esse ano foi um ano assim que eu me propus, né, fazer coisas diferentes, bem voltado para o meu autoconhecimento. Então, tudo que surgia, surgiu o curso tal. Mas o que é? Tricô, crochê, culinária, tipo isso. fazemos qualquer coisa. Vai lá e faz porque tu vai gostar. Eu disse, quer saber, eu vou fazer. E numa dessas minhas andanças, eu conheci uma pessoa maravilhosa que entrou na minha vida, que foi o Gustavo Pereira, que é palhaço profissional. Ela resolveu só fazer um curso de palhaço. Então. A pessoa agora, nas Curso de horas palhaço. vagas, Palhaçaria, palhaço. né? Palhaçaria, exatamente. Palhaçaria. E aí, na época, ele me disse, tu tem que fazer o meu curso. Eu disse, mas eu não sou palhaço, né? Tu nunca foi não dá pra palhaça? Isso. Não, nunca fui aquela pessoa... Faz palhaçadas? Não, nunca fui essa na pessoa. família, não, no trabalho? Nunca fui, sempre fui muito certinha, muito correta. Mais muito, contida? Sim, muito contida, sou tímida, então assim, né? Não, eu disse pra ele, mas eu não sei. Ele disse, tu é perfeita pro curso. Olha! E aí? E aí eu disse, quer saber, vou fazer, né? Já que ele disse que eu sou perfeita, esse ano é um ano que, enfim, me propus, né, fazer coisas diferentes, fui fazer o curso. E se propôs mesmo, né? Sim, Bárbara, quer dizer. E aí o curso, assim, transformou a minha vida. Na verdade, eu já vinha num processo de autoconhecimento, né, há um tempo, faço terapia há um tempo, pratico yoga, então tudo se uniu, assim. E aí a palhaçaria, ela veio para, acho que, colocar tudo isso que eu já vinha trabalhando em prática e trazer essa leveza. E hoje, assim, foi muito... E essa é a palavra, trouxe leveza. Sim. O que exatamente vocês fazem? Agora conta, que é isso que eu quero entender. O que tu colocaste em prática? O que é o prática? Assim, o curso, na verdade, ele é um curso, são 8 encontros e a gente vai pra rua depois, né? Tá. Então, tu é jogada pra rua. É um projeto que o Gustavo Na rua tem. onde, sim, exatamente? Rua da praia, não é hospital, nada, é gasômetro. rua. Não são hospitais. Ok, vamos um ver a projeto, diferença. É um projeto que tem como objetivo levar o riso para espaços públicos em Porto Alegre. Que legal. Então, nós saímos, as últimas saídas têm sido feitas no gasômetro. Então, a gente vai pra lá e faz o que a gente tá a fim Aquele de fazer. pessoal que tá agora naquela orla nova ali, que tá curtindo, te encontra. Sim, sim. A gente sai uma vez por mês. A nossa próxima saída vai ser segunda-feira que vem. Então, quem quiser ir lá conhecer o trabalho... botar na agenda. Que horas vocês vão estar lá? Às 19 horas. Muito no legal. gasômetro. E tu totalmente Palhaça. travestida de A palhaço. minha palhaça é a Chica Tereza, a cara da chiqueza. Olha! Palhaça fina! Porque assim, o que o curso me trouxe, né? Eu sempre fui uma... Quando a gente é criança, a gente é muito leve. A gente brinca, a gente fala, a gente faz o que a gente quiser. Mas aí tu vai crescendo e nós, adultos, vai dizendo pra criança, não faz isso, não fala isso. E a gente vai tolindo a criança com o passar do tempo, né? E aí a gente esquece, daí tu é certinha, tu não pode falar isso, tu não pode fazer aquilo. E o curso de palhaço trouxe tudo isso de uma forma leve. Então, o curso não é tu saber fazer uma palhaçada, tu saber fazer alguém rir. Não, é tu Na verdade, tu rir. já sabe isso. Só... É tu te fazer rir, é tu te divertir, é tu brincar, tu fazer o que tu quiser na rua. Quer virar cambalhota? Vira! É um reencontro com a tua criança interior, o que a Mônica sugeriu que seria a base de tudo. mesmo. Olha que E interessante. muda alguma coisa assim, Solane, quando tu tá com a roupa e a Muda. maquiagem do palhaço? Muda. Quer dizer, realmente tu consegue te soltar? Sim, é muito interessante, porque assim, quando eu comecei a fazer o curso, eu me cobrava muito, que eu dizia, mas quem vai ser minha palhaça? Como que ela vai ser? Qual é o nome dela? Como, né? Enfim, o que ela vai fazer? E aí o Gustavo me dizia, calma que ela vai surgir. No momento certo ela surge.
E a minha palhaça surgiu no penúltimo encontro. Uau, que Porque legal. no momento que eu me aceitei. Eu aceitei que eu era perua e que a Chica uma coisa ia meio ser Patrícia, assim. E que a Chica ia ser cheia de Ela podia ser penduricalhos. Ela ia ser Ai, adorei. assim. Chica é amiga de Gisele, pessoal. Então, Entendi. assim, sabe? um momento Engraçado você estar falando sobre isso, que agora com essa função do livro da Gisele Bündchen, né, assisti a entrevista que ela deu pro Pedro Bial, e ela fala que como ajudou a ela quando ela criou o outro personagem, ela, né? Que tudo que ela... ela é nariguda. Ela é nariguda. A Gisele não é, né? Ela é. Então, assim, quando tu joga pro outro, né, Mônica? Realmente te ajuda, né? Eu acredito, né? Tu vai aceitar... Na verdade, tu te aceita, né? O momento que tu aceita que tu tem erros, que tu não é perfeito, né? E que isso te faz perfeito. Tu te aceitar, as coisas fluem, sabe? E as pessoas riem de ti, assim, enquanto... Como é que é Chiquita? Chica Tereza. Elas riem da Chica Tereza, Tereza, né? Sim, tu sabe que assim, é muito interessante o público na rua, né? Tem gente que tem pavor de palhaço. Tem. Como é que chama a fobia de palhaço? Não me lembro, mas Google. tem um... Mas eu sei que tem uma doença mesmo, é fobia de palhaço. Mas o nosso grupo é um grupo que respeita muito isso. A gente aprende durante o curso a olhar. Então, quem tá te olhando e tá trazendo esse olhar para ti, tu vai até essa pessoa. Agora, quem faz de ti não corre atrás da pessoa, sabe? Então, a gente traz muito isso, esse respeito com as pessoas na rua. Então, a gente vai atrás de quem nos olha e quem tá aberto para aquele momento, sabe? Não, e é legal assim, porque esse é um trabalho voluntário, no sentido assim, não tem nenhuma remuneração, vocês estão ali porque querem. E não existe, por exemplo, como muitos grupos que atuam, um trabalho maravilhoso, né, dentro de hospitais, com crianças, com terceira idade, etc., que é super bacana. Mas o de vocês é diferente, quer dizer, é no meio da rua, é uma intervenção urbana. Isso mesmo. Onde é que a gente encontra? Vocês têm uma página no Facebook, alguma coisa pra gente ver vocês em ação? Que agora eu fiquei curiosa, porque eu queria ver uma foto da Chica Tereza e eu tô muito curiosa. Nas redes sociais é Sorria Porto Alegre. Sorria Porto Alegre, o nome desse projeto. Esse é o nome do projeto. Aí tem nossas fotos, tem as datas que a gente sai pra rua. As datas que você sai pra rua. E quem já é meio palhaça como eu, assim, eu sou meio palhaça. Eu sou, o pessoal brinca, minha família, meus amigos, mesmo o pessoal que trabalha comigo sabe, assim, eu sou de brincar, me acham, dizem que eu sou divertida, não sei. Será que eu daria uma boa palhaça? Claro que sim, ou os tímidos, de dúvida. repente, são mais... tem mais luz pra botar? Não, é pra qualquer pessoa, né? É que, assim, eu vejo que pra mim, a mudança que foi... A minha palhaça não é uma palhaça que sai pulando e brincando com todo mundo. Ela desfila. Ela desfila. Ela não entendi anda, que ela desfila. Ela desfila. É quase isso. Pode então, me dar assim, aqui a tradução a gente do... vai trazer a nossa essência, Obrigada. sabe? Que tu é como... O que te faz bem, né? Que outros palhaços teriam outras essências? Vamos lá, Então, me no nosso conta. grupo, Me conta do grupo. O nosso grupo é... Courofobia? Courofobia. Nossa, É um termo psiquiátrico usado para quem tem medo de palhaço. Então, quando a pessoa tiver courofobia... A gente não chega perto. Né? Tá, agora me afasta. conta como é que são... Me então, contem uns outros palhaços do grupo. O nosso grupo é bem diverso, assim. Tem pessoas... eu tenho uma prima, inclusive, no grupo. Olha! Né? Que não é prima de sangue, mas Sim, enfim, sim. né? A prima da Chica. Imaginei. Então, a gente acaba andando sempre juntas e fazendo coisas juntas. A gente tem um menino que ele é simplesmente na dele. Ele vai, ele senta num lugar. Um palhaço na Ele dele. Na dele. Ele não Parece interage. muito interessante. Ele, Já exatamente. gostei. É muito Ele é engraçado. engraçado por É isso. muito Porque ele engraçado. simplesmente... O grupo tá todo mundo correndo, Esse pulando. do e ele tá nada surge um ser sentado ali sentado. mudo. Isso. Não, isso é bárbaro. Perfeito. É Palhaço, isso mesmo. gostei também. E... Nós temos pessoas mais alegres, que pulam mais, que pulam menos, que dançam. Todos os tipos, é a tua essência. Tá, e o que isso bacana. mudou na tua vida? Assim? Então, o que mudou na minha vida, assim, foi muito interessante, porque quando eu recebi o convite pro programa, eu tava, semana passada eu pensei nisso, eu pensei, nossa, como eu estou leve. Eu fiz essa reflexão, porque eu Não tinha te dado conta? Não tinha me dado conta. Uau! Não tinha me dado conta, e aí semana passada eu disse, nossa, como eu estou leve. E aí eu comecei a fazer essa reflexão do que tinha acontecido na minha vida, né? E aí eu cheguei à conclusão que sim, a palhaçaria veio para unir todos esses esforços, né? E o que eu trouxe, assim, a leveza na minha família, demais, assim, olha, o momento que eu comecei a aceitar que eu sou dessa forma e que a minha família é dessa forma também, diferente da minha, e que tudo bem, sabe? Eu posso fazer uma pergunta, assim, Isso é daquelas muito legal. mais indiscretas do mundo?
tem namorado? Não, não tem. Isso aí ainda tá... Tá, mas né? assim, desde que tu virou palhaço nas horas vagas, tu saíste com algum Sim, rapaz? sim. E quando tu disse pra ele que tu era palhaço, assim? Ai, tu sabe que eles... Como é que acham foi, bacana, acho interessante, mas nunca foram, né, ver nada, assim, da Chica. E será que isso te constrangeria? Talvez seja um limite pra leveza. Não, Ai, meu às vezes, gato não. eu penso assim, né, tá, mas e agora? Aí eu penso assim, se a pessoa não gostar e não me aceitar, Da Chica. sim, da Chica... Bom, Porque não tu vai passar já comigo, reconhece né? que a Chica Sim, faz parte da tua vida. parte da minha vida. Se ela Atenção, tua meninos essência, interessados né? na Solane. Se não gosta da Chica, ela não namora. Isso aí, muito Não bem. tem namoro. É isso aí. Mas assim, contando uma outra situação que eu trouxe, assim, essa questão da palhaçaria e que eu comecei a perceber há pouco tempo, quando fez diferença na minha vida. Semana passada a gente estava numa reunião de equipe, assim, diária, né? Era um encontro que a gente estava comemorando, enfim, o ano. E aí a gente estava fazendo uma dinâmica e era, enfim, para falar dos colegas e tal. E aí uma colega meio que travou, assim, ela foi blá, blá, blá. E aí eu fiz... E eu disse, meu Deus, eu fiz isso. Não! E aí o pessoal Que caiu ótimo. no riso e disse, a Chica apareceu e Porque tal. eles sabem? Sabem. Aham. E aí eu disse, cara, e tudo bem, sabe? Eu fiz pra pessoa e a minha amiga. Tu e fez tudo o que bem. uma criança faria. Exatamente, sabe? E aí eu achei isso tão bom, porque até a Mônica estava falando da leveza nas organizações, né? Aham. E a gente precisa levar isso. E a gente não pode mais ficar pensando, e se eu fizer o que as pessoas vão pensar de mim? Sabe? Me deu vontade, eu Não, fiz, vai e todo quebrar mundo me ali, conhece, sabe como eu sou, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se mostrar mais, ser mais honesto consigo mesmo, né? Porque Eu isso acho vai... que esse é o segredo. vai Que legal. Ser mais honesto consigo mesmo, Ai, eu né? amei. Já acabou Amei. o tempo? Não, Ah, sim. tá. Já? Não, mas ela fica. Ah, tá, não. Já acabou esse bloco, gente? Voou. Voa. Sim, fazendo palhaçada voa, né? É. A gente vai fazer um intervalinho então rápido e aí a gente Sim. vai convidar a Mônica para sentar aqui. Vamos fazer aqui uma brincadeira às 4. Vamos. Já voltamos. Então, olha, uma colega de trabalho nossa aqui falou uma coisa legal nesse sentido da leveza, assim, que ela disse que ela já observou nela que quando ela tá com muito volume de trabalho, ela fica ríspida com as pessoas. É um exercício que dá pra... Eu acho que isso é importante a gente se dar conta, né? A gente poder fazer essa escuta interna, entender o que a gente está vivendo naquele momento, para que a gente possa, inclusive, mudar de comportamento, né? Se a gente não tem essa escuta interna, eu vou repetir esse padrão de comportamento, não vou conseguir sair da rigidez. Cada vez que perceber que isso está começando, dá uma... que nem a 20 vezes na mesma pedra, né? Que essa isso. pedra tira do caminho. O segredo é a escuta interna. E esse é o começo para reverter essa situação. É um desafio. Me lembrou aquele ditado das avós da gente, né? O segredo do sucesso é a eterna vigilância. É isso aí. Não era? Lembra que era isso? Mas então tá. E aí, o que tu tens aí para complementar junto com a Pois Solane? então, né? Ouvindo a Solane também achei super interessante ver o quanto isso repercute no próprio ambiente de trabalho, né? O quanto a gente muda esse clima organizacional quando a gente se permite fazer coisas que realmente saem fora do padrão, né? Que é essa questão do putz, né? Ou de a gente, de repente, dar uma gargalhada, ou fazer alguma coisa que talvez não esteja no padrão e a gente acaba fazendo e isso permite com que o ambiente também se solte, né? Isso acontece muitas vezes, né? De uma forma muito espontânea, né? Não aconteceu planejado para ti, né? Eu acho que isso é interessante, assim, de que forma eu faço coisas espontâneas, né? Porque é isso, a gente se coloca em caixas muito rígidas, onde a gente não pode. A palavra é sempre não pode. Quem diz que não pode? Né? Porque a gente tem um juiz interno que, na verdade, nos diz que não pode. Porque muitas vezes a gente vê outras pessoas fazendo e a gente acha legal. Com bom senso, claro, assim, né? Nada que seja... Claro, tipo, né? é isso. Mas por que não, né? Sim, por que concordo. não, né? Nesse Mas sentido. eu continuo, claro, eu acho, fazendo uma autoanálise aqui, que eu já há alguns anos eu comecei esse processo de querer uma vida mais leve, de não me encucar com coisas que antigamente me incomodavam, deixaram de me incomodar, me afastar de pessoas tóxicas, apesar de tu me dizer que eu não podia, que a gente não pode se afastar, que a gente tem que ir lá e acolher, mas às vezes tu não
tá, ó, foi. É que se a pessoa é importante pra ti, por que tu vai te afastar, né? Não, mas Ela pode estar tóxica. Não, mas se tu te afasta, não é porque não era tão importante, né? Mas aí Tem é uma até escolha aquele tua teaserzinho, consciente, Toda hora aparece nas redes sociais como é que é. Até a sua saúde melhora quando você se afasta. Que era isso que eu ia perguntar pra Solane. Quer dizer, essas pessoas tóxicas, essas relações tóxicas, essas pessoas que tu já... tô muito afim de mais ser amiga dela ou conviver com ele. Isso, o curso de palhaço, né? A Chica Tereza ajudou nessas relações? Ajudou muito. Na verdade, assim, eu já vinha... Como eu vinha nesse processo já há um tempo, né, de me conhecer, mudou, meu ciclo de amizades mudou automaticamente. Não fui eu quem mudei. Isso o que eu ia ciclo dizer. foi mudando. Eu ia Olha dizer que que louco. energeticamente, quando tu muda, o Isso. teu entorno muda. É tão natural, as pessoas vão se afastando, né? E agora tu me E confirmaste. enxergando outras pessoas, né? Exatamente. Com energias similares à tua. Mas assim, o que a Chica me trouxe? Tem pessoas que tu não pode te afastar, que tu vai conviver sempre. Essa é né? a questão. Então, o que a Chica me trouxe é entender, aceitar. Se eu tenho um monte de defeitos, as pessoas também têm. E que me incomodam, por que me incomoda? Aceita, sabe? Ai, relaxa. Aceita que dói menos. Relaxa, sabe? Dizem, né, que quando nesse sentido. algo te incomoda muito é porque ainda porque tá é dentro de ti, né? Upa, bati no Exatamente. microfone. Então ainda tá dentro de ti, né? Exatamente. Então Que é eu sempre sempre o olhar olho para dentro interior. de mim. O que está acontecendo comigo? Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que ela mexe comigo? E aí, às vezes, não vem na hora, né? Mas aí tu aceita, acolhe, te acolhe a pessoa. Total. Às vezes tu não precisa conviver, ser super amiga. Fica na tua. Só tu não emanando energias ruins. Exatamente. Ou fazendo fofoca, sabe? Fica Só na isso tua, aí só já é assim, um ganho. já Não, a fofoca é um programa que ainda vai ser feito Vai aqui ser neste feito. sofá. Socorro. Porque a fofoca é o mal do mundo. Eu As ia dizer que é o mal guerras do século. Gente, as guerras começam por causa de fofoca. Não é possível um negócio desse. Eu vou te dizer, né? Amizades encerram e terminam, né? Assim, tipo, começa, termina, fofoca. Facebook, né? Virou central de fofoca. Trabalho o Rádio Corredor, né? Sim. Eu tenho Socorro. pavor de Rádio Corredor. também. Acho que eu nem passo no corredor dos trabalhos para não ter risco de ouvir o rádio. Eu acho que o Rádio Corredor está mudando, justamente Olha! pelas questões que tu falaste agora, de mídias sociais. Né? O Rádio Eu acho que Corredor tá na mídia social, tá na mídia tá no social. Facebook, exatamente. Não é mais a Rádio Corredor que tu sabe que as pessoas falam descendo de um andar para outro, de uma unidade para outra e tal. Hoje a vai gente lá e tá- joga Vai no pelo Facebook. WhatsApp. E ali tu coloca. Não, o Facebook né? é E só às vezes tu com ler um pouquinho, enigmas, às vezes Não, eu com... acho que pelo WhatsApp também, né? Ai, Também. Manda o WhatsApp, tu viu que a fulaninha Exatamente. tá saindo com o Beltraninho? E aí Isso aí. vai lá e manda indireta via É, Facebook, isso. entendeu? Rádio Corredor via indiretas no Facebook. É isso É mesmo. clássico isso aí. Dá um programa mesmo. Aí, nesse Pauta caso, pro por sofá. exemplo, o que a nossa especialista recomenda? Quando mandar a fulaninha tá saindo com o Beltraninho, tu ali parou, tu não... É que a fofoca, de novo, ela se origina quando o ambiente de trabalho não promove espaços de conversa, não existe comunicação. Então, assim, não adianta a gente querer fazer milagres ou usar ferramentas diversas aí, porque a fofoca ela só vem quando não existe transparência na A comunicação. boa e quando tu não velha roda de conversa. conversa, o diálogo, né? Isso. Tem um amigo meu que trabalhava num salão em Caxias, e um dia ele me contou algo que eu adorei, que era o seguinte, que tava rolando fofoquinha dentro do salão, a dona do salão chegava lá, reunia todo mundo e dizia, é assim, assim, assado, fala aqui, e se rolar de novo, E salão é tá case, fora. né? Salão de Não, beleza salão é case, porque salão, case. quem frequenta sabe que sempre tem, né? Mas sabe que eu gostei dessa postura? Exatamente, ela reunia, Sim, conversava mas e tu tipo... não vai reunir determinado ambiente de trabalho e dizer, escuta aqui, é verdade que tu tá saindo com essa, que tá saindo com aquela? Não Oi, é esse, eu tô dizendo, não mas é o- isso que mas- tá se falando aqui. Não, até porque Não é lá- lavação de roupa. Não, gente, a gente tava falando de questões de trabalho. Sabe colega que vem falar mal de colega? Não que tá saindo com o outro, mas vem falar do trabalho. Isso que eu acho que eu achei Tu bacana sabe nesse que ele salão. vai ser demitido, que Ah. na verdade ele não vai ficar mais com a gente e tal. Fazer um terrorismo. Tu começa a elucubrar um Ah. monte de informações que não são verdadeiras, né? Mas porque tu não promove uma conversa transparente, né? Tu não tá com a comunicação sendo exercitada dentro do ambiente de trabalho. E isso é só através de conversa. O diálogo salva. Uau. Bem isso. Uau!
E muita leveza para esse diálogo, né? Muita leveza. compreensão e acolhimento, né? Porque não é também diálogo para marretada, É que né? tem a ver com se despir das coraças, né? A gente tem as nossas coraças, a gente se arma muitas vezes e quando a gente Mas solta... você sabe que eu tenho... claro, eu não é a minha área de atuação como é a tua, mas eu fico imaginando assim, na questão da técnica, eu já falei aqui algumas vezes que eu estudo Cabala, né? Eu tenho um Isso. grupo de estudos de Cabala e nós temos uma que nos chamamos de tecnologia, quer dizer, a hora certa de falar, o momento, o lugar, a hora do dia lá, o tom de voz, as palavras que tu vai usar, procurar saber o que a pessoa estava fazendo até aquele momento, né, para falar, se é o momento, enfim, são passos que tu vai seguindo para tu ter né, uma boa conversa. Então, eu tô até colocando isso para que a gente realmente assim não... Claro que existem métodos, né? Mas eu acho que o principal é a gente olhar, colocar o nosso olhar no outro. A gente perceber que ele não está bem e chamar para uma conversa, né? O olhar diz muita coisa, fala muita coisa. E a pessoa muitas vezes vai trazer isso, verdade, né? é Vai trazer. verdade. É isso aí. E é bem importante, né? Porque até digamos assim, pro desenvolvimento do próprio trabalho, né? Imagina uma equipe, como ela fica mais agregada, como o trabalho também acaba sendo melhor no momento em que isso acontece, né? Ela se conecta, né? Se Ela acaba conecta. se conectando. Exatamente, a gente Gurias, ouve tantas histórias. estamos assim nos últimos 2 minutinhos do programa. Eu queria só que tu falasse pra gente rapidamente do curso que tu fizeste com o... Gustavo Pereira. Ele- Isso, é um Sorria Porto Sorria Alegre. Porto Alegre, isso. Terá uma turma agora em fevereiro, vai ser inicia sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro. E aí de formação. E é legal aqui, gente, para reforçar, até para quem ligou agora, a gente está falando de a leveza nas relações e a Solane, ela tem um trabalho sério, tarará, todo, né, envolvido com papéis e contratações de pessoas, etc. E ela resolveu fazer um curso de palhaço, isso mudou a vida dela. Então é isso que ela está sugerindo aqui. Super legal. É um curso de palhaçaria, correto, isso, né? é um curso, ele forma palhaços, né? A intenção é formar E palhaços. vocês fazem daí um trabalho voluntário que vocês divertem e se divertem também. Isso. Sorria Porto Alegre. Sorria Porto Alegre. Sorria, Rio Grande do Sul inteiro. Gurias, beijo. Até a Muito próxima. obrigada. Fiquei interessada, vou me inscrever nesse curso aí. Fiquei bem afim. Vamos ver que palhaça vai vir parar no sofá agora. Tô começando a ficar com medo de ti. Para, Até semana que vem. papá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.